Fala Tubarão, estamos aqui hoje com o nosso amigo Thiago Magno, empreendedor aqui da região do Cariri, e nós estamos voltando com o nosso quadro Fala Tubarão. Hoje a gente vai conversar sobre a história do Thiago aqui na Mora, né? Ele já é empreendedor no ramo aí de confeitaria aqui no Cariri. E Thiago, até para pessoas que são de outras cidades, enfim, talvez não te conheçam ainda, né? As pessoas aqui do Cariri provavelmente já ouviram falar de você, dos seus empreendimentos, mas se apresenta aí rapidamente quem que é o Thiago, né? Bom dia, Alisson, né? Eu quero agradecer até a oportunidade de falar com o seu público, né? O público do Grupo de Missão. Eu me chamo Thiago, a gente nos apresentou, eu sou proprietário da marca Grifo do Bolo e de 4 lojas da rede. A gente atua no ramo de confeitaria e bolos, né? Já tem 8 anos e recentemente, há 6 meses, nós adquirimos a propriedade da Amora Confeitaria, né? Show de bola, Thiago. Me conta um pouco como é que o Thiago chegou no empreendedorismo. Você sempre teve um empreendedorismo na veia? Me conta um pouco aí. Olha, antes de eu abrir a empresa, eu fui professor por 10 anos. Ah, legal. E por 10 anos eu empreendi como professor, né? Depois que eu vim entender isso, né? Na época eu não me via como um empreendedor, eu me via como professor, mas eu já fazia coisas legais, coisas bacanas, né? Eu tinha um empreendimento próprio, eu era professor de história, então eu tinha uma específica de história, era um curso de história que gerava faturamento, enfim, então era um empreendimento. E na verdade eu também, antes mesmo do meu primeiro emprego, eu acredito que eu já empreendi, porque eu era muito jovem e as escolas não me empregaram, né? Deixava currículo, não queriam, enfim. E aí eu montei meu próprio cursinho, né? Na verdade nem era, eu digo meu, mas na verdade era um serviço social, né? Nós abrimos um projeto chamado Reforço Campeão, era um cursinho para jovens pré-vestibulanos carentes, né? Que não tinham condições de pagar um cursinho. Então, eu montei uma equipe de professores, nós fizemos um projeto lindo por 2 anos, com resultados incríveis, né? Então aquilo poderia ser o meu primeiro empreendimento, né? Entendi. Show de bola, Thiago. E como é que você saiu dessa área do empreendedorismo na educação até chegar na confeitaria, que é onde você está hoje, né? Exatamente. Há 8 anos nós abrimos nossa primeira loja aqui com as receitas de bolo de meu pai. Certo, legal. Meu pai já era comerciante de bolos, ele já tinha essa ideia de bolos, né? E há 8 anos eu abri minha primeira loja com as receitas de bolo dele, né? E aí foi através dele, né, através disso, que eu entrei no empreendedorismo comércio, né, digamos assim, né? Então a partir daí não paramos, né? A partir daí investir em conhecimento, investir no empreendedorismo, cursos, desenvolvimento, enfim. E fomos crescendo dessa forma, né? Quem é do Cariri conhece a Grifo do Bolo, nós começamos de uma forma simples mesmo, com aqueles bolos tradicionais, bolo de café, mas hoje nosso ramo hoje é festas, né? Com confeitaria, bolos, doces, salgados, enfim. Então foi uma jornada bem interessante. Entendi, show de bola. Tem quanto tempo hoje a marca Grifo do Bolo, Thiago? Olha, a marca Grifo do Bolo, ela tem quase 20 anos. Quase 20 anos. Aqui no Cariri, ela tem 8 anos. Tem 8 anos, legal. Eu tava vendo teu story hoje cedo e você falou de um dos pontos principais que o empreendedor ele deve ter, que eu achei interessante demais, que é justamente a parte de estar sempre se aperfeiçoando, né? Fala um pouco para mim o que você acredita que é a principal característica que o empreendedor deve ter. Olha, o empreendedor, a primeira característica ele tem que ter fome, né? Fome, sede de querer crescer pessoalmente, se desenvolver, mudar crenças, adquirir, Alisson, mentalidade de empreendedor, que isso é o que falta em muitos. Existem muitos comerciantes, não só no Cariri, mas acredito no Brasil inteiro, que estão no comércio, estão empreendendo, mas não têm a mentalidade de empreendedor, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de gerar riquezas, uma certa até maturidade emocional para lidar com liderança de pessoas, né? Então eu acho que o foco do empreendedor tem que ser esse. O empreendedor ele lida com pessoas, lida com o mercado, né? Então, ele tem que investir em seu desenvolvimento pessoal, ele tem que investir em sua liderança, ele tem que investir em conhecimento, enfim. Então, eu acho que é um passo muito importante. Pelo menos foi isso que eu fiz desde que comecei pequeno mesmo, né? Um investimento inicial de R$10 mil, né? Com dinheiro emprestado a juros. Então, comecei pequeno e
tive uma trajetória de crescimento. E essa foi a fórmula que deu certo para mim. Certo. Show de bola, Thiago. Você tem uma particularidade interessante que é um problema muitas vezes na vida dos empreendedores, né? Porque quando você tem vários empreendimentos em mais de uma localidade, e a dificuldade é justamente você manter uma unidade ali de cultura nas empresas, né? Como é que você faz para poder manter a identidade, o padrão, enfim, a originalidade da tua marca em várias lojas? Como é que você faz para manter essa unidade? Inclusive, isso teve presente na minha vida muito recentemente com a aquisição da Amora Confeitaria, né? Porque, embora sejam duas empresas que trabalham com confeitaria, né, a Grifo do Bolo e a Amora Confeitaria, são empresas completamente distintas, né? Em produtos, em posicionamento de mercado, em clientela, né? Então são empresas opostas, embora atuem em mercados no mercado de confeitaria, né? Digamos assim. Mas estruturado, né? Eu procuro estruturar, na verdade, idealmente e filosoficamente as duas empresas, né? Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu assumi a Amora, meu objetivo era muito claro, era reconstruir a marca em torno de 3 pilares, né? Certo. Que é o sabor, amor, né? Amor, certo, e elegância, em razão do público, né? Legal. Então, em cima desses 3 pilares, nós fizemos todas as mudanças, né? Como assim, Thiago? Como na prática isso se concretiza? Nós lançamos um produto. Se eu olho para o produto e eu não vejo amor nele, elegância, e ele não está saboroso, ele não vai para a vitrine, né? Isso vai para a farda, isso vai para comportamento, né? Isso vai, e eu cobro isso, né? É importante que você veja também o seu negócio como algo separado de você. Legal. Isso é uma das coisas mais importantes. Se você não conseguir se separar do negócio, o que não é fácil, viu? De jeito nenhum. Não é fácil. Se você tiver muito apego, muita paixão, você tem que tomar esse cuidado, você tem que se separar para poder enxergar o negócio com esse viés, né? Na Grifo do Bolo, por exemplo, nós temos sabor e alegria, né? Seus momentos com mais sabor e alegria. Então, o produto lá, se eu não ver um produto alegre, divertido, não é um produto da Grifo do Bolo. Então, uma torta da Amora não tem nada a ver com uma torta da Grifo do Bolo, por exemplo, né? Porque são pilares diferentes. Então, trata-se de você conseguir executar esses pilares, né, em cada negócio. Mas, para isso, você tem que se posicionar como algo fora do negócio. Entende? Entendi. Show de bola. Preste atenção nessa sacada que o Thiago deu. Então, para você manter uma unidade, uma identidade do seu negócio, você precisa definir qual que é a tua identidade, né? Aqui o Thiago ele definiu na Amora, por exemplo, 3 pilares para poder nortearem o posicionamento da marca, nortearem o posicionamento de produto, né? Como vai se dar o produto na vitrine, por exemplo, certo? Então, preste atenção. Todo e qualquer negócio que você for tirar do papel, cara, define a tua identidade. O que é que você vai seguir, os valores, a identidade do negócio, os valores que você vai seguir, né? E, Thiago, você teve a mudança de marca aqui na região foi muito rápida da Amora, né? Foi um trabalho muito rápido, só que muitas vezes as pessoas acham que isso só aconteceu nesses 3, 4 meses, né? Conta um pouco pra gente o que expertise o Thiago ele teve que adquirir, que conhecimentos ele teve que buscar, quanto tempo ele começou a trabalhar embaixo ali, né, do iceberg para poder ter esse crescimento nesses 3 meses. Esses 3 meses finais, né? Isso. Bom, assim que nós entramos, a Amora Confeitaria era uma empresa que já existia, já tinha o seu corpo de funcionários, já tinha um serviço prestado. Mas a gente tinha uma visão diferente para a Amora, né? Uma visão norteada inclusive pelos pilares que eu acabei de falar aqui. Então, tratou-se de em 6 meses nós planejarmos uma execução, né? Que passou pela mudança de produtos, que passou pela mudança do corpo de funcionários, né? 30% dos funcionários ficaram na casa ainda, restantes, né? Pela mudança de atendimento, enfim. Então, são mudanças que a gente vai fazendo graduais. E, Alisson, não mudar é difícil. Eu sabia que ia ser um desafio. Eu não sabia o tamanho do desafio. O tamanho do desafio. Porque, por incrível que pareça, a mudança incomoda tanto as pessoas,
que até a mudança para melhor incomoda, né? Em alguns aspectos, né? Então foi um pouco desafiador nesse aspecto, com antigos clientes, quando nós estávamos no processo de mudança, né? Porque o processo de mudança é doloroso. E os frutos vêm, né? Graças a Deus ocorreu tudo dentro do planejado. Nós tínhamos 6 meses para executar todas as mudanças. Em 4 meses a gente já estava praticamente concluindo tudo e já colhendo os resultados dessas mudanças, né? E aí estamos consolidando isso, esse novo conceito, e que graças a Deus os resultados e o retorno estão melhor que a gente esperava. Massa, Thiago. Parabéns. Parabéns, Obrigado, Thiago. E, Thiago, cara, você falou aí que o processo de mudança, com razão, o processo de mudança dói, inclusive mudança para melhor é doloroso, né? E muitas vezes nessa dor do processo de mudança, a gente pensa em desistir. Não sei se você pensou em algum momento da sua trajetória empreendedora, mas muitas vezes eu pensei em desistir nas minhas trajetórias. Quero saber se você pensou em algum momento e o que foi que te fez persistir. Olha, se eu já pensei em desistir nesses 6 meses, mas foram vários momentos. Foram vários momentos, porque até que aquela visão que você tem se concretize, se você está focado nela mesmo, gente, é muito doloroso o processo mesmo, sabe? Eu estou falando de quê? De críticas, eu estou falando de resistência, eu estou falando de várias coisas que realmente te desmotivam, né? É aquela história, você quer... Isso vale para qualquer coisa, não só empresa, mas qualquer grupo. Você quer trazer uma melhoria, e essa melhoria precisa de mudança, vai ter resistência, vai ter quem aponte o dedo, vai ter quem critique, vai ter quem... Enfim, então todo esse processo traz uma certa dor, sim, para o empreendedor, né? Principalmente porque o empreendedor está guiando uma equipe também. Sim. Então, de repente, eu vou te dar um exemplo. Vem um cliente e diz, olha, isso aqui não dá certo dessa forma, tudo era bom como era antes, né, em algum aspecto. E aí tem uma equipe, né, que está ali, que você precisa também fazer ela acreditar em você, que está ouvindo esse cliente. Sim. Né? Então, muitas vezes a equipe também, né, entra digamos assim, sofre esse impacto. Mas, cara, quando você acredita na sua visão e quando você, de uma forma disciplinada, sabe, quer realizar algo, independente de emoção, independente de sentimento, você consegue passar por isso tudo, né? Aí eu acho que foi isso que me fez manter exatamente tudo que eu tinha planejado em termos de execução, conseguir executar tudo. Foi esse compromisso com essa visão que eu tinha, né? Realmente eu mantive isso até o final e foi o que aconteceu. Entendi. Show de bola, Thiago. Eu acredito que nesses 6 meses que você se dividiu entre grife e confeitaria, enfim, você teve que talvez aumentar muito mais a tua carga de trabalho. Né? Então, qual foi o principal ponto que você teve que fazer, por exemplo, para poder se dedicar por igual aos dois, ou para poder não deixar de lado um e se dedicar mais ao outro? Como que você teve que se adaptar nesse momento? Nesses 6 meses, né? O que aconteceu na verdade foi o seguinte: eu sou uma pessoa, e aí eu confesso até para você, até que de repente alguém passa por isso. Eu não sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou focado em uma coisa, eu só sei fazer uma coisa ao mesmo tempo. Então, nesses 6 meses, eu planejei a minha ausência nas lojas que eu já tinha. Legal. Né? Eu sabia que eu ia me ausentar. Então, o que acontece? Como já tem 8 anos, então eu tenho uma equipe sólida já, construída há 8 anos, né? Nós temos já gerências nas lojas, então confio nelas nesse momento, nas nossas gerentes, eu deleguei isso, e elas levaram aí tocaram esses meses a loja, e agora que eu estou voltando aos poucos, né? Agora que a gente já concluiu as mudanças aqui, mas realmente foram 5 meses, digamos assim, focados aqui, porque era um desafio grande. Eu queria imprimir uma identidade muito forte, elevar os padrões, e eu sabia que isso ia consumir muito da minha parte, né? Concluímos essa fase, essa etapa, né? A gente já está voltando a um estado normal, né? E aí o segredo não tem outro para o empreendedor, é preparar lideranças. Se você não preparar líderes,
você nem pensa em crescer. Porque se você não vai crescer. Você vai subir numa árvore, mas vai desabar ali rápido, porque você não tem base. Não tem como. Se você não preparar líderes, no meu caso, né? Aqui tem umas lojas. Se não preparar lideranças em cada loja, você vai morrer. De trabalhar e não vai fazer nada. Exato. Né? E não vai fazer nada e não tem como crescer. Então, mais uma vez, a gente volta para investir em pessoas, né? Então, esse é um dos passos, talvez o mais importante. Preste atenção nessa sacada do Thiago. Para você crescer, cara, você precisa investir justamente em pessoas. Não adianta você ter uma visão egoísta de querer tudo para si, que muitas vezes o empreendedor ali de primeira viagem, ele quer controlar tudo, ele acha que ele vai fazer dar certo. Fracasso, sim. Imagina se o Thiago ele tivesse tentado isso lá no início. Né? Ele não teria conseguido escalar de tal forma a grife, não conseguiria sair como ele saiu de dentro da operação para poder tocar e crescer o negócio como hoje a gente está aqui, que é a Amora. Né? Enfim, quando você não prepara lideranças, quando você não prepara pessoas, tu não constrói uma estrutura para que você possa crescer também. Exatamente. E se você não ajuda as pessoas a crescerem, você não cresce. Eu acredito muito nisso. Né? Então, isso é verdade. Dentro do pilar de pessoas, Thiago, né? O que é que você acredita que é mais importante para você deixar sempre a equipe alinhada? O que é necessário o empreendedor fazer, certo? Junto da equipe, para que a equipe esteja sempre alinhada? Eu acho que a equipe precisa entender que você não está ali só para ganhar dinheiro, sabe? É claro que uma empresa precisa ganhar dinheiro, porque a empresa precisa pagar funcionário, precisa pagar os direitos trabalhistas, precisa, enfim, tem despesa, então precisa lucrar, isso é óbvio, né? Uma empresa que não lucra não faz sentido algum. No entanto, tem que ter algo mais, né? O líder da empresa, o empreendedor, ele precisa fazer a equipe entender que ele quer também o crescimento da equipe. Legal. E não usar a equipe para uma coisa, um egoísta, né? Para um desejo egoísta. Exatamente. E é óbvio, como eu falo isso em reuniões, olha, usem a empresa da forma que vocês acharem melhor, seja para aprender aqui dentro, seja para crescer aqui dentro, seja para, enfim. Então, as pessoas precisam entender isso, a sua equipe precisa entender isso aí, que uma empresa é um lugar para todos crescerem. E, óbvio, a empresa precisa oferecer oportunidades de crescimento. Né? Mas sem investir em pessoas, não dá. Não dá. Massa, Thiago. Para a gente deixar um conselho, por exemplo, para um empreendedor ali que está nas trincheiras do dia a dia, começando sozinho. Né? É eu presa, né? Talvez aí um empreendedor que está começando hoje. Que conselho você daria para esse cara que está começando, que está pensando em desistir, que está trabalhando e ganhando, talvez até pagando para trabalhar muitas vezes, que esse é o início, né? Mas que conselho você daria para esse cara que está começando? Olha, para você que está começando, eu comecei dessa forma, eu comecei, como eu disse agora há pouco, o investimento de R$10.000, foi eu, minha mãe e 2 colaboradores para dentro de uma loja, aluguei um ponto, eu comecei pequeno, né? Você tem que, primeiramente, decidir o que você quer de verdade. Porque tem gente que começa uma coisa, mas não sabe nem o que quer. Exato. E não tem a visão, né? Não tem a visão. Então, eu acho que você tem que decidir o que você quer de verdade e entender qual é o processo que vai te levar para essa visão, certo? E executar isso. Se você quer realmente se tornar um empresário, um empreendedor, por exemplo, se você quer ter uma empresa com vários colaboradores e quer fazer essa empresa gerar riqueza, enfim, você precisa entender qual é o caminho. O caminho é investir em pessoas, investir em visão, investir em servir, né, o outro. Né? Eu digo isso porque tem muita... Na verdade, no meu próprio ramo, Alisson, tem muitas pessoas que são até, como é que eu poderia dizer, concorrentes mesmo das nossas empresas, e elas me procuram e me pedem dicas e conselhos. E de boa, cara. Eu dou, eu ajudo, né? Alguém aí que vai ver esse vídeo, talvez até perceba, fui lá. Porque as pessoas vêm, tem muitas mulheres que começam em casa confeitando, me perguntam, me dizem o que fazem, enfim, e eu dou conselhos, já me sentei aqui, nessa mesinha aqui, né? Dando conselhos, digo o que é que ela tem que fazer, né? E é isso, você tem que se preocupar com algo a mais que você, né? Você tem que se preocupar com algo a mais que você.
E isso só traz, cara, coisas boas. Só traz. Tem que se preocupar com o próximo e fazer o bem, né? Tem até uma passagem de Cristo que ele diz o seguinte: aquele que não faz o bem sabendo fazer, está pecando, né? Está pecando. Então, essa máxima eu cumpro, né? O que eu sei, eu ensino, porque eu sei fazer, né? Então, é isso, cara. Você tem que acreditar na visão e executar. Show de bola, Thiago. Então, eu espero que você tenha, você que está aí assistindo até agora, espero que você tenha aprendido bastante com a história do Thiago. Eu aprendi bastante aqui. Queria agradecer o Thiago por ter disponibilizado esse tempo aqui pra gente, né, compartilhado aí quais foram os passo a passo que ele deu, né, para poder chegar onde ele chegou. E, Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela disponibilidade, por compartilhar esse seu conhecimento com a galera, tá? Deixar uma palavra final para eles. Eu que agradeço ao Grupo de Lição pela oportunidade de falar com vocês, que eu gosto, vocês sabem que eu gosto de falar com as pessoas. E, gente, você que é empreendedor, escuta tudo isso que a gente falou. Se não entendeu alguma coisa, volta esse vídeo, entende e busca se desenvolver, né? Busca se desenvolver, que o mundo está aí e está para todos, se você souber aproveitar as oportunidades. Exato. Então aproveita as oportunidades, porque a oportunidade que passa, ela não volta. Valeu, Tubarão. Até a próxima.